Olá, pessoal, estamos iniciando mais um Pódio da Costa que tem o apoio da nossa querida Argamassa Brasil. Olha, não se deixe enganar, Argamassa Brasil, tá bom? E hoje é uma satisfação estarmos recebendo o Sensei Nelson Júnior, tá bom? Ele que é nascido e criado em Araruama e é faixa preta há 17 anos. A gente vai falar, óbvio, sobre Karatê. Ô Nelson, como está? Tudo bem? Tudo bem, é enorme prazer ser convidado para estar presente aqui nesse podcast com vocês. E estou aqui para responder todas as dúvidas relacionadas ao Karatê e essa vida dentro do esporte, né? Já começando o Pode falar. bombardeio de perguntas, porque tem a minha satisfação pessoal em saber tudo sobre o Karatê, que eu Aham. gosto muito também. Como é que você vê hoje o Karatê no estado do Rio de Janeiro, por que não dizer até no Brasil? Uma análise sua. Vamos lá. Começamos assim pelo metade da onde eu previa, né? Sim, sim. Mas tá tudo bem, vamos lá. O Karatê dentro do estado do Rio de Janeiro hoje vem em desenvolvimento. O estado do Rio de Janeiro já foi referência nacional e mundial dentro do Karatê. O estado do O Rio de estado do Rio de Janeiro. Janeiro. Com a antiga equipe que existia, a equipe do Vasco da Gama de Karatê. O Vasco da Gama investia muito nisso e nós fomos referência durante muitos anos. De uns 5 anos para cá, o Karatê do estado do Rio de Janeiro realmente deu uma caída e agora de 2 anos para cá, a minha equipe, mais uma outra equipe do Rio, a gente vem buscando desenvolver de novo. E hoje, o estado do Rio hoje tem 12 atletas na seleção brasileira de Karatê. 5 são na minha equipe. O estado do Rio de Janeiro hoje tem 12 atletas, 12 atletas. na seleção brasileira de Karatê, dos Exatamente. quais 5 5 são da minha sua equipe. equipe. São da minha equipe. Hoje a minha equipe é a equipe do Brasil que mais tem atletas na seleção brasileira. E de onde vem tanta competência? Como é que é isso, eu digo, para chegar a esse ponto? Primeiro, a sua infância no karatê, você ingressou no karatê com que Então, idade? eu comecei o karatê com 8 anos de idade. Peguei faixa preta aos 14 anos. Faço karatê há 24 e 17 anos só de faixa preta, né? 17 anos, Só de faixa preta. Tenho vamos 32 vendo anos aí. hoje. Jovem, já com tantas conquistas. E eu busquei o karatê na época como forma de esporte mesmo. Eu amava futebol, né? Não tinha como. A gente brasileiro, a gente nasce querendo ser jogador de Torcedor futebol. de qual time? Vasco da Gama. Olha, vascaíno. Gigante da colina. É, gigante da colina. Aí com isso, no começo eu ia pro karatê meio que obrigado pelos meus pais, mas fui criando paixão e hoje é minha vida, né? Quem mais te incentivou? Então, o meu pai é a faixa preta. Meu pai é faixa preta. Minha... Por favor, queira dizer quem é o seu pai, Meu porque, olha, é uma pessoa pela qual nós temos uma admiração muito grande, um carinho muito grande. Meu pai, José Eduardo, presidente do Cacique de Araruama, faixa preta de karatê. Minha mãe, a Dalsma, a primeira dama, faixa verde de karatê. Muita gente não sabe, mas minha mãe faz karatê também. Faixa verde de karatê a sua mãe. Minha mãe é faixa verde. Tem um outro irmão que é faixa marrom de karatê também. A família toda dentro do karatê. É uma família integrada mesmo ao karatê. Nós somos... o karatê, até me emociono às vezes falando isso, porque o karatê me deu um rumo de vida, né? Eu ia para um lado, eu comecei a fazer direito, mas o karatê falou, não, vai pro esporte, teu caminho no esporte. Larga isso aí. E através do esporte eu consigo fazer o que eu amo, né? Isso é difícil a pessoa que trabalha com o que ama, né? Hoje eu posso dizer para todo mundo, eu trabalho com o que eu amo. Ou seja, traduzindo esse negócio, a área de direito pode ter perdido um grande profissional, mas não sei, o né? karatê ganhou um grande desportista, um Obrigado. grande integrante, né? Obrigado. Muito bacana. E para você, as conquistas também para você, porque a gente sabe que não é fácil, a questão muito importante, aliás, eu chamo a atenção, inclusive, de empresários, não só da nossa região, como de todo o Brasil, para que apoiem o esporte de um modo geral. Hoje nós temos uma série de incentivos, e isso é muito importante. Como é que é essa questão do apoio, do patrocínio, que a gente sabe que isso é muito importante, e muitos atletas, quando começam, eles têm, na verdade, o chamado pai-trocínio, né? Que é o pai ali segurando a onda. Eu comecei assim. Eu tinha um pai-trocínio. Eu como atleta, na verdade, eu não alcancei muitos objetivos assim pessoais meus. Eu tive uma lesão no joelho e não consegui alcançar grandes objetivos. Como técnico hoje... Você adiantou uma outra pergunta, que é saber quantas foram as contusões mais sérias que você teve ao longo da carreira até aqui. Eu tive uma lesão no menisco, no joelho, que eu tive que operar, que tive que reconstruir o menisco, que nunca mais fui o mesmo. Mas não reclamo não. Se não fosse... Faz parte também. Se não fosse lesão, eu não estaria como técnico hoje, porque foi onde eu virei a chave, entendeu? Eu falei, não, eu quero continuar no karatê, agora eu vou ser técnico de karatê agora. Entendeu? Eu não conseguia mais ser atleta, não conseguia mais lutar.
Aí fui O ser karatê, técnico. de novo aquela frase, o karatê perdeu um atleta, mas ganhou um grande treinador. Então, e dentro desse momento, né, como técnico, eu vejo que a maior dificuldade dos atletas realmente é buscar apoiadores, né? Buscar patrocinadores. Porque os atletas ainda entendem, isso é uma mudança de mente que tem que existir no Brasil mesmo. Os atletas brasileiros entendem que eles têm que meio que pedir esmola, se humilhar para o empresário. Ao invés deles levar até o empresário uma ideia que vai melhorar a imagem da empresa. Não é só pedir, meu amigo, vem cá, você está em empresa, eu preciso de R$ 100 para pagar tal passagem. Não. O atleta tem que entender essa mudança, tem que buscar de outra forma o patrocínio em si. Não só pedir, 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 pedir. Porque, na verdade, isso é uma troca. O empresário não Exatamente. está simplesmente dando o dinheiro dele. Não, ele está investindo num atleta ou numa equipe, Isso às dentro da vezes. iniciativa privada, né? Exatamente, é uma Tem que troca. existir essa troca. Mas também, principalmente, a iniciativa pública, né? A Porque pública, o poder o poder público. público, no caso. E a principal ferramenta do poder público para poder ajudar um atleta é através do Bolsa Atleta. E, por exemplo, na nossa cidade hoje não tem programa de Bolsa Atleta, né? Tem em Saquarema, tem o estadual também, o Bolsa Atleta estadual, mas também é bem precário. Porque aí já entra uma outra discussão, né? A questão do esporte como ferramenta pública no Brasil. Que os políticos não entendem muito bem isso, né? E quando nós falamos de políticas públicas, muitos, infelizmente, acabam se esquecendo de incluir nesse quadro o O esporte, esporte. que é maravilhoso quando você fala em integração social, quando você Exatamente. fala em tirar o jovem ou a criança ou o adolescente que vive à margem da Isso. sociedade. Eu falo para gente, quando um político em si, um administrador público, entender que a ferramenta mais fácil de você tirar uma criança da rua, do tráfico, e colocar no colégio, é o esporte. Eu não vou falar do karatê porque o karatê requer outros recursos. Por exemplo, futebol. Gente, pega uma criança que está numa comunidade, pega uma bola, bota uma escolinha de futebol dentro do colégio. Você vai tirar a criança de lá ou botar no colégio. Aí faz uma política de notas, de meritocracia, no caso, né? Você vai ser atleta. A gente vai te dar o recurso como atleta, mas você tem que ser bom aluno. Exatamente. Entendeu? Se o Brasil começasse a enxergar isso, poxa vida. É porque eu já vi alguns projetos, por exemplo, usando o futebol, bom de bola, bom na escola. Ou seja, para ser bom Exatamente. de bola, para jogar aqui nessa escolinha, você tem que ser bom na escola também. Tem que Exatamente. ser um Mas isso é frequentador uma mudança a assíduo. longo prazo, né? A gente vê como referência hoje no esporte os países olímpicos, né? Tanto os Estados Unidos como China, né? Eles pegam as crianças com 8, 9 anos, já fazem uma pré-eleção para ver qual esporte ela tem Uma uma aptidão, né? aptidão para poder desenvolver, né? É um mundo ideal que a gente busca, né? Eu acompanho muito isso. Você foi muito feliz tocando nesse ponto, exatamente. Aliás, quando nós iniciamos já perguntando como é que está o karatê no Brasil hoje, etc. e tal, era justamente para dar uma sacudida nas pessoas, para que elas percebessem a importância do esporte de um modo geral, independente da modalidade praticada. Porque às vezes numa família tem aquele jovem que tem o dom para o futebol, tem Exatamente. o outro menino que já é para o vôlei, e de repente tem alguém para o karatê, tem uma menina que é para o karatê. Pô, perfeito. E por aí vai. É exatamente isso. O Brasil tinha que buscar, né, em outros lugares um conhecimento para poder explorar mais isso, né? Porque talento, o brasileiro tem, é nato isso. Porque independente de todas as dificuldades que a gente leva no dia a dia, a gente vê os resultados dos brasileiros no esporte no mundo, né? Imagina se tivesse um apoio real por trás, né? Seria incrível, Eu né? sempre ouço, sempre que tenho o privilégio, a oportunidade de conversar com alguém a respeito do esporte de um modo geral no Brasil, eu sempre ouço isso. Se nós tivéssemos mais apoio, principalmente do poder público, Exatamente. independente da instância, seja ela municipal, Isso. estadual ou federal, nós teríamos, hoje, estaríamos colhendo frutos muito, mas muito maiores do que já colhemos. Isso é verdade, isso é verdade. E dentro disso também, além de você trazer essa criança, dar uma nova oportunidade para ela, dar um novo mundo para ela, né? Abrir os horizontes dela, mostrar que através do esporte ela pode fazer uma faculdade, por exemplo. Eu me formei através do karatê, com bolsa de karatê, entendeu? Mais um belíssimo exemplo aqui, o nosso sensei Nelson Júnior. Mas não sou só eu costumo falar Não, que... só um exemplo. Só um exemplo. Hoje, meus atletas, todos eles fazem faculdade através do karatê. Eu obriguei, não, vocês vão fazer faculdade, cara. Tem que aproveitar o momento de vocês para vocês se formarem, entendeu? E se todo mundo começasse a entender isso, que através do esporte você pode buscar uma formação, você pode buscar uma nova vida, você pode mudar a tua vida através do esporte. Pô, seria incrível, né? Mas,
estamos nesse processo aí de evolução do esporte. E você vê com otimismo esse processo? Quando eu falo otimismo, é no sentido de, a curto prazo, começarmos a ver os resultados, ou você acredita que isso ainda demore um pouco para que a gente tenha esse tipo de mentalidade Entendi. persistindo entre os meios Então, públicos? os resultados em si sempre vão aparecer. Porque justamente o brasileiro ele tem talento nato. Tem talento no surf, tem talento no karatê, tem talento no futebol. Os resultados vão continuar aparecendo. A questão toda é a continuidade do resultado. Por exemplo, dentro de um projeto social. Eu fiz parte de um projeto social há pouco tempo. Um projeto público através de um deputado federal. Sim. Entendeu? Mas o projeto não deu continuidade. Durou 6 meses. Que é o que dura um projeto social aqui no Brasil hoje, dentro do estado do Rio de Janeiro. A questão toda é a continuidade da pessoa dentro do esporte, né? Dessa continuidade para a criança. Porque o talento vai existir. O talento sempre está ali. Por exemplo, eu dou aula agora na Vila Kennedy, lá em Bangu. Pau quebrando lá. E é longe, e é longe. Eu vou falar, é o lugar onde tem mais talento. Meu amigo Adam Ramos lá, ele lidera lá, a parte da equipe lá. Talento lá tem sobrando, mas a continuidade do projeto, a gente não consegue atingir o nível que a gente quer de realmente mostrar para aquela criança que ela pode. Quando ela começa a destacar, o projeto acaba. Aí fica difícil. Você não é a primeira pessoa ou o primeiro desportista, vamos colocar dessa forma, que me fala sobre isso. Eu já vi, por exemplo, N projetos na área do futebol, tanto masculino como também feminino, e já vi no futsal também, recentemente, político, não citemos os nomes, até para evitar qualquer tipo de polêmica, né? Mas que lançam uma ideia de um projeto, o projeto começa porque, claro, os mestres, aqueles que encabeçam a proposta, que acreditam na proposta e se engajam, simplesmente são deixados no meio do caminho porque, por um motivo ou outro, por uma razão ou outra, aquele projeto ele é cortado. A missão é abortada, como se diz. Eles alcançam o objetivo eleitoreiro deles. Eleitoreiro e não político, não porque político, isso é eleitoreiro. Exatamente. Acabou a eleição, infelizmente. É uma crítica sim, viu, gente? É uma crítica, fiquemos atentos. Se o projeto for uma coisa plausível, uma coisa dentro de uma realidade, vamos apoiar. Agora, se não for, já diz um não logo no início, para evitar tomar tempo de profissionais, como é o caso do professor Nelson. Muito obrigado, isso é verdade. Não, As pessoas me procuram, eu já falo, gente, é o quê? É projeto político? Então, já boto logo na... Porque quem está nos acompanhando nesse momento certamente percebe que você fala com amor pelo esporte, eu amo mesmo, com garra. E isso não vem da noite para o dia, isso é dedicação, isso é tempo dedicado também. Então não dá para brincar com um profissional do seu nível. Verdade. É difícil essa parte, mas estamos aí, né? Mas você também já tem experiência, né, sobre esse aspecto, né? Já passou por... Alguns projetos que promessas aqui, promessas ali. Aí quando eu vejo o projeto acaba, a criança sensei, quero continuar fazendo karatê. Vem, aí eu dou uma bolsa aqui, aí eu dou uma bolsa ali. Mas fica difícil. Aí começa o próprio sensei, como se diz, custeando isso aí, né? Para não frustrar a criança também, que tem essa questão também. Muito. Com relação à equipe Danketsu, fala um pouquinho para a gente sobre o Danketsu. Nossa equipe Danketsu, ela surgiu através de uma separação da própria equipe do Vasco da Gama. Eu era da equipe do Vasco da Gama. Correto. E a maioria dos meus atletas também, era todo mundo do Vasco da Gama. Mas o Vasco da Gama passou por esse processo político e tudo mais, dentro do esporte, e houve uma separação. E eles ficaram meio perdidos, a gente ficou meio perdido. Aí eu juntei, junto com um amigo meu aqui de Aroma, Marcelo Cunha, que também é pro faixa preta karatê. Marcelo Cunha. Já conhece? Sim, conheço Marcelo Cunha. Fortão? Exatamente. Ele me viu. Outro, sabe, dedicação total ao esporte também. Ele é o presidente também. da equipe Danketsu. Ele é o presidente. O presidente. E eu sou o diretor técnico. Correto. Falei, Marcelo, não vamos poder deixar esse pessoal sozinho. Criamos a Danketsu, convidamos eles, vão com a gente. E já estamos caminhando já há 3 anos, a equipe Danketsu. Hoje nós temos 5 atletas na seleção brasileira. Do Brasil, que mais tem atleta na seleção brasileira de karatê. Hoje nós... Eu posso fazer uma colinha? Sim, senão por favor, isso é muito importante. Poxa, trazer todos os detalhes pra gente. Ainda bem que você tem uma colinha. Na quantidade de títulos, eu me perco. Hoje, a equipe Danketsu, nós temos 4 medalhas de ouro no Pan-Americano. Sim. E 3 de bronze. Sul-americano são 9 ouros, 3 pratas e 4 bronze. Títulos nacionais, são 12 títulos nacionais, 4 medalhas de prata e 11 de bronze. E no estadual, nos últimos 3 anos, foram 39 títulos estaduais. Só a equipe Danketsu, nos últimos 3 anos. Então, a gente vem, assim,
voando, a gente vem crescendo proporcionalmente, as pessoas ficam até meio perdidas, assim, como a equipe do Anquitos cresceu. Hoje no Brasil a gente é reconhecido pelo Brasil todo, entendeu? Olha, quem Isso é sabe muito das legal. dificuldades do esporte no Brasil, de um modo geral, na captação de recursos, ao mesmo tempo percebe que, com tantos títulos assim, parece que isso ajuda a abrir caminho também. Ou não? Não, com certeza, abre caminho. Nós temos alguns parceiros que nos ajudam, Sim. entendeu? Realmente, nesse último ano, agora, 2020, o ano 2023 foi um ano muito bom, muito positivo. Então, 2024, a gente conseguiu iniciar o ano com muitas parcerias novas. Isso foi bom, graças a Deus. E quando os atletas atingem esse nível, eles já conseguem já viver pelo karatê. Eles já conseguem já, graças a Deus. Mas a minha preocupação é com os meninos que estão começando agora, né? Entendeu? Aí é todo um processo, mas abre muita porta. Exatamente para incentivar os meninos que estão começando agora e para aqueles que já estão, né, engajados mesmo no processo. Que mensagem você pode passar, aproveitando a sua experiência, então, como atleta, as suas conquistas? Você já disse que fez, né, estudou exatamente Ah, legal. Então, com a bolsa. eu costumo falar para o pessoal que me procura ou procura o karatê, o esporte no modo geral, mas mais pro karatê, que eu não vendo karatê. Eu não ensino a criança a dar soco, eu não ensino a criança a dar chute, eu não ensino o adolescente a ter um bom preparo físico. Eu não ensino isso. Eu ensino a criança a ter confiança. Entendeu? Esse é o porquê da pergunta. Uma criança com Muito bom. confiança é totalmente diferente. Um pai, quando me procura, ela já vem logo de cara perguntando: Sensei, você não vai ensinar isso pro meu filho? Isso pro meu filho, isso, aquilo pro meu filho? Eu falei, não. Primeiro eu vou ensinar seu filho a ter confiança. Aí depois a gente trabalha as questões técnicas, as questões táticas e físicas. Porque o karatê é uma arte marcial, né? Baseada em quê? Disciplina e respeito. Correto. Disciplina e respeito. Pode ser o melhor atleta do mundo, se não tiver disciplina e respeito, não adianta de nada. Então, primeiro eu trabalho isso com a criança, entendeu? Aí, por exemplo, eu vou num colégio público, por exemplo, aquela criança mais problemática do colégio público. Falei, vem, Opa, é esse que eu quero. é isso que eu quero. E a mudança é notória, né? Tem até um vídeo famoso que viralizou na internet um tempo atrás em relação ao jiu-jitsu. Um garotinho pequenininho falando com os pais que sofria bullying no colégio. Aí falou, não, pai, hoje eu não sofro mais bullying porque eu faço jiu-jitsu. E hoje, tipo, hoje eu bato nos meus amigos. É criança falando, né? Exatamente. É criança falando. Que não é assim, não é por aí, a gente Os sabe. pais repreenderam no momento. Mas essa é a mudança de mente que a gente procura através da arte marcial. Entendeu? Uma criança diferenciada, uma criança que sabe se comunicar, uma criança que sabe se posicionar. Isso é muito importante hoje em dia, né? Dentro de diversos problemas que a gente vive na sociedade, dentro do colégio, dentro de uma educação pública que a gente sabe que é complicado, dentro dos ambientes. Não tenha dúvida. Inclusive, nas suas palavras, a gente percebe uma coisa muito importante. Não importa qual a modalidade esportiva, no caso, estamos falando do karatê. Se você não conseguir formar um grande atleta, um atleta para grandes competições, você forma algo também tão precioso quanto que é justamente um cidadão Perfeito. confiante, aquele cidadão que de alguma forma vai contribuir também com a sociedade. Perfeito. Eu até me emocionei também um tempo atrás também, foi no Pan-Americano, um atleta mandou mensagem pra mim, Sensei, sou aluno tal, fala o nome do aluno lá, não vou falar aqui, senão vai ficar muito metido. Perfeito. Bom. Pô, teu aluno é tão educado, teu aluno é tão prestativo. Falei, pô, aí eu fiquei feliz, falei, pô, esse é o resultado que eu queria colher. Eu até mandei pra ele na época, falei, pô, viu? Você alcançou o resultado que eu queria. Entendeu? Agora a equipe do Anketsu não é só vista como os medalhistas do Brasil. A equipe do Anketsu é conhecida como aqueles que respeitam, aqueles que ajudam, aqueles que oferecem a mão para ajudar mesmo. Ou entendeu? seja, vai além do esporte a missão da equipe Danketsu. Vai muito além do esporte. Até porque Danketsu significa união, né? Então foi através disso que eu criei a Danketsu. União. Se não tiver união, filho, esquece. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Danketsu significa união. A partir daí, o professor, o sensei Nelson Júnior, criou a Danketsu. Hoje tem o Marcelo Cunha também lá. Marcelo é nosso presidente. Marcelo não criou essa desde... Comecei karatê, Marcelo era faixa roxa. Eu era branco, ele era roxa. Marcelo era antigo. Eu ia perguntar o negócio de faixa preta, por causa daquela. Lá atrás a gente falou de negócio de Vasco da Gama, que você é vascaíno, etc. E tal, faixa preta também. Que nada. Mas, aliás, só um detalhe também, quando a gente estava falando a respeito de mudança no meio do caminho, muda isso, muda aquilo, como foi no caso do Vasco. O que a gente vê muito também, a exemplo do que acontece na política, por exemplo, um município começa um projeto e, de repente, muda a política, pronto,
aquele projeto, infelizmente, ele é trancado, aconteceu, né? ele é Aqui engavetado, porque não fui eu, não foi na minha administração que foi criado, né? E me parece, eu já vi casos em clubes que isso também acontece, muda a diretoria, determinados projetos são engavetados. A questão em si do karatê dentro do Vasco da Gama foi em relação às Olimpíadas, né? Correto. O karatê deixou de ser olímpico, infelizmente, por briga política. Sim, sim. Deixou de ser olímpico. A gente participou das Olimpíadas do Japão, Tóquio, né? Mas agora a gente ficou fora de Paris. E aí, automaticamente, a equipe do Vasco teve que dar uma cortada, porque a verba, que a gente chama de CBC, né? Comitê de Clubes Brasileiro, né? É um comitê do governo federal que emite verba para os esportes olímpicos. Perfeito. Entendeu? Como o karatê não era mais olímpico, o karatê parou de ter a verba. Aí o Vasco da Gama teve que cortar, entendeu? Tem esse problema também, Tem. esse empecilho também. Os esportes olímpicos ganham incentivo direto do governo federal, entendeu? Infelizmente, o nosso karatê está fora. E eu sempre tive curiosidade de saber a que atribuir o fato de o karatê não mais integrar as Olimpíadas. Então, o karatê, dentro de todas as esferas, né? Estadual, nacional e mundial, existe um problema político dentro do karatê, que é desde a raiz do karatê. Desde a raiz do karatê. Olha. Por exemplo, o judô só tem uma federação mundial. O karatê são 3 federações mundiais. Aí começam as questões políticas. Qual estilo que vai fazer parte? Qual regra que vai pertencer ao Comitê Olímpico? Quais atletas estão ranqueados ou não? Aí vai toda uma questão que vem de anos e anos, lá na criação do karatê, entendeu? É bem complicado. Aí, por esses diversos problemas políticos, nós entramos como teste, né, em Tóquio. Foi o karatê, surf, skate e golfe. Entraram como teste. Correto. O golfe e o karatê saíram. O skate e o surf ficaram. Agora entrou o breakdance no lugar do karatê. É esporte, mas, pô, gente, karatê, né? Não entremos nessa questão, mas Vamos entrar nessa eu questão. tenho os meus questionamentos com relação a isso. Entendeu? Tenho. Mas tudo bem. Aí o Tenho, karatê que é ficou um de direito fora. nosso, cada um questionar a sua maneira. Porque se você for calcular assim, o karatê é uma arte. Eu acho que se bobear é a arte com mais praticantes do mundo. Tem mais praticantes que o Kung Fu, mais praticantes que o Judô, que o Taekwondo, mas por diversos problemas políticos administrativos, a gente ficou fora das Olimpíadas. Aliás, nessa volta ao mundo aí, quais são os países que estão numa posição de vanguarda hoje? Quais são os grandes adversários do Brasil? Então, o Oriente Médio hoje cresceu muito dentro do karatê. Entendeu? O Oriente Médio. Oriente Olha. Médio e aquela parte ali. O norte da África, né? Egito, Turquia, eu pego um pouco da Europa também. Aqueles países que têm origem árabe no origem norte da árabe, África, perfeito, né? perfeito. País de origem árabe. Turquia, Argélia. Azerbaijão, Argélia. Cresceram muito. Mas tem aqueles países tradicionais. O Japão é um país tradicional do karatê. Exatamente. Itália, França. E o Brasil, nós temos um tricampeão mundial. Quer dizer, 2 tricampeões mundiais. Ah, são 2? São 2. É porque uma das antigas é a Cissa, Maria Cecília. Amigona minha. Maria Olha Cecília. que legal. E tem o Douglas Brose, que hoje é referência no mundo. Perfeito. Douglas Brose é 3 vezes campeão mundial, uma das referências do karatê mundial aí. E aquilo que eu te falei, talento a gente sempre tem. Mas a gente não consegue dar uma sustentabilidade para o talento brasileiro. A gente tem um, mas aí daqui a 10 anos tem outro, daqui a 10 anos tem outro, não tem aquela continuidade, entendeu? Eu Mas vi é que isso. há algum tempo atrás, uma outra modalidade, por exemplo, o jiu-jitsu, aqueles países do Oriente Médio, eu acho que Emirados Árabes, Catar também, levando muito brasileiro, muito mestre. Muito. Eles investem muito nisso lá. Muitos mestres brasileiros foram para lá. Os brasileiros E vão eu pra lá e imagino dominam não lá. deve ser diferente com relação ao karatê também, né? Os brasileiros Daí lá essa evolução dominam. do Oriente Médio. Eles gostam da gente lá. A gente chega lá e fala que faz karatê brasileiro ou jiu-jitsu. Pô, eles amam a gente lá. É legal. A recepção A é recepção é legal, muito legal, boa, muito né? boa, muito boa. Bem interessante. E dentro do cenário sul-americano e pan-americano, né, das Américas, o Brasil domina. Agora, essa semana teve o sul-americano, o Brasil foi pela 7ª vez consecutiva campeão sul-americano, geral. 7ª vez consecutiva campeão geral. Campeão geral, através da direção vou até aqui parabenizar a Sim. Confederação Brasileira de Karatê, o diretor técnico William, o Ulisses e o Diego, que estão no comando da seleção brasileira e estão liderando isso aí, fazendo um trabalho maravilhoso, entendeu? E dentro do cenário pan-americano, que envolve México, Estados Unidos e Canadá, o Brasil já tem uma dificuldadezinha, mas também é referência. Quando falamos em América do Sul, o Brasil, posição de vanguarda. Domina. E quando falamos em América, de um modo geral, o continente americano de um modo geral, aí já encontramos adversários no México, Estados Unidos, Canadá, os 3 países da América do Norte.
Os Estados Unidos é bem forte Há um também. investimento muito forte lá também, Diferenciado, né? Quando É falamos de diferenciado. esporte nos Estados Unidos, mesmo que seja um esporte em que eles não tenham tanta popularidade, mas há investimento, É né? verdade, diferente. Completamente diferente. É outra realidade, não tem como a gente querer comparar, não. É bem diferente. Eu notei um pouco de resignação agora nas suas palavras. É, É triste, Gente, mas... deixa eu aproveitar e falar da Argamassa Brasil. Não se deixe enganar, existe sempre Argamassa Brasil, tá bom? Chegou no estabelecimento comercial, peça Argamassa Brasil, tá? E um detalhe importante nisso tudo aí, você teve uma experiência maravilhosa no comando também da Seleção Brasileira de Karatê. Ano Isso foi no passado... ano passado? Isso, ano passado eu recebi o convite da convocação para a Seleção Brasileira de Karatê. Fiquei super feliz. Foi o primeiro técnico da história da região dos Lagos, dentro do Karatê, ser convocado para a Seleção Brasileira. Nunca ninguém da região dos Lagos tinha sido Mais um convocado. motivo de inspiração para os nossos jovens aqui. E no Rio de Janeiro só tinha eu e mais um. Eu e meu amigo Maurício Santiago. Eram só 2 técnicos do Rio de Janeiro, entendeu? Da história do Rio de Janeiro. Convocado para a Seleção Brasileira. E eu consegui essa vitória, fiquei super feliz, entendeu? Fiz parte da comissão, fiz parte de toda a preparação da Seleção Brasileira. E agora busco ser convocado novamente em 2024. 2024 a convocação não veio ainda. Vai vir, tenho certeza que vai vir. Vamos fazer um lobby aqui, pode deixar. Vamos fazer um lobby, né? A gente faz um lobby aqui. William, Diego, Ulisses, estou aqui. Muito bom. Falando nisso, como é que está, quando falamos no masculino, no feminino, como está hoje a realidade brasileira no Karatê? Então, vamos começar aqui vamos falar agora de nomes mesmo, dentro Isso, da equipe Danquetes. citar nomes mesmo, isso é muito importante. Vou começar pela minha equipe Danquetes, por exemplo. Hoje na equipe Danquetes, nós temos os 2 atletas da categoria pesado do Karatê, mais de 84 quilos, o Adam Ramos e o Paulo Santos. Os 2 são da minha equipe. Correto. São os 2 titulares da Seleção Brasileira de Karatê. O Adam é um atleta muito experiente, campeão pan-americano diversas vezes, tem uma experiência grande, luta também no evento Karate Combat, um evento grande que está crescendo agora dentro do Karatê. Sim. E o Paulo Santos é um menino agora de 22 anos, chegou agora que altão, 2 Já metros. representa a renovação do Karatê Já, também. 2 metros, 1 metro e pouco de altura, quase 2 metros, voando. Temos também o Derek Barbosa, na categoria sub-21, menos de 84 quilos. Ele é um atleta muito, muito qualificado. A questão dele é só um pouco psicológica, estamos trabalhando isso ainda. Aí vem aquela questão que nós falamos lá no início também, exatamente. trabalhar o emocional, uma Vou falar um pouco mais motivação, sobre isso confiança. no final. E no feminino, hoje nós temos a Kelly Fernandes. A Kelly, tipo assim, no feminino, eu tenho mais resultado dessas 2 atletas, a Kelly Fernandes e a Rosiane Pereira. Hoje são os destaques da equipe. A Kelly foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos do ano passado e campeã sul-americana. A Rosiane ficou em 3º lugar nos Jogos Pan-Americanos. Não, no Pan-Americano, que é diferente. No Pan-Americano. E 3º lugar no Sul-Americano. As 2 hoje são referência dentro da categoria delas. As 2 hoje dominam, assim. Temos 2 grandes representantes hoje. 2 grandes representantes. Tem uma outra menina de São Paulo, a Brenda Padilha, que disputa com a Rosiane ali a vaga. E dentro do cenário nacional, hoje nós temos grandes atletas. O Douglas Brose se aposentou, que eu te falei. Isso, Douglas. Que é tricampeão mundial. Mas hoje nós temos o Vinícius Figueira, que está dentro do ranking mundial, voando a categoria. Temos o Marcos dos Anjos, o atleta também está no ranking mundial. Temos no feminino, temos a Bárbara Ellen, temos a Brenda Padilha também voando. O Brasil é referência. O Brasil é referência dentro do Karatê. Mundial, tenho certeza disso. E com relação ao apoio também, poder público de novo, agora estamos falando de nível de seleção, né? Dentro da seleção brasileira, existe uma política através do diretor lá que a Confederação Brasileira oferece um apoio para os atletas. Não oferece apoio total porque fica difícil, mas eles têm um apoio, os atletas da seleção brasileira adulta têm apoio, entendeu? E outros apoios eles buscam por fora, cada um busca o seu patrocínio, entendeu? A seleção brasileira não tem como nem ajudar, mas também não atrapalha, deixa o atleta livre para isso. O curioso é que você citou que dentre os 12, né, que integram a seleção, 5 são 12 do Rio de Janeiro. 12 do Rio de Janeiro. Do sub-14 ao adulto, né? Sim. 5 são da equipe Danketsu. 5 são da equipe Danketsu. E como é que é isso? Qual o incentivo que vocês conseguem passar para colher resultados tão bons assim? Eu sei que tem a dedicação dos atletas, mas lógico, tem um algo mais, evidente. Tem a dedicação dos atletas, tem a qualificação técnica, a qualificação tática, que eu mesmo, como professor, como técnico deles, eu busco isso, entendeu? Eu busco cursos, busco vídeos, fico estudando a madrugada, estudando atletas no exterior. Eu busco conhecimento, né? Que a galera pensa que é só karatê, bater soco, chute, não é. Há um processo muito mais complexo por trás. Perfeito. Mas
A parte que eu mais gosto dentro do esporte, os atletas sabem disso, é a motivação. Eu sou bom nisso, Não dá para perceber entendeu? Meus atletas, a eles são muito... confiança com a qual você fala, é Eles muito são legal. muito bons tecnicamente, são qualificados taticamente. Dificilmente eles cometem erros. Mas todos os atletas que estão comigo, eles sabem o quanto eu prezo pela motivação, o quanto eu motivo eles a continuarem. Entendeu? Os atletas, eles entram para lutar com a cabeça totalmente focada que eles são capazes de ganhar. Isso eu tenho certeza disso. Eu sou bom nisso. Eu gosto dessa parte de motivar. Entendeu? Igual eu falei para você, né? Eu vendo confiança. Eu gosto disso. Eu prefiro mais essa parte motivacional do que a parte técnica mesmo em si, entendeu? Nas suas palavras, a gente acaba percebendo uma coisa muito importante que a gente até conversava em off, que é justamente o desgaste emocional do sensei, do treinador, do professor. Ele se desgasta talvez até mais que o próprio atleta. Ou eu estou enganado? Não, está super certo. Como a gente havia comentado aqui antes, né? O atleta tem aquele desgaste ali, lógico, na preparação, pré-competição, mas no Sim. dia da competição em si, o atleta tem um desgaste uma hora antes, uma hora depois, né? O técnico fica 100% do seu dia focado em 5, 6, 7, 8 atletas. O desgaste emocional é surreal. 5, 6, 7, 8 atletas aos quais ele está ligado, sem falar nos adversários também, né? Sem Porque falar nos estudando adversários. os adversários, até o Exatamente. emocional dos adversários. Exatamente. E às vezes você tem que se preocupar com o seu estado emocional, porque se você tiver. Olha, Se você transmitir um desgaste, se transmitir um desânimo, o atleta percebe isso na hora, entendeu? E é esse feeling que eu busco ter, entendeu? Essa motivação para os atletas. Eu não posso desanimar, eu tenho que deixar eles motivados, entendeu? Eu foco muito nisso. Teve até uma experiência no Brasileiro do ano passado. Sim. Foi em São Paulo, São Bernardo de São Paulo. No último dia, o campeonato acabou às 5 horas da tarde, 5h30 eu pedi o Uber e fui pro lugar onde eu estava hospedado. E eu deitei na cama, dormi quase 30 horas. Deitado. Não é para menos. Deitei, não O consegui levantar, fiquei desgaste. deitado. E isso é prova do que nós estamos Eu falando. estava É uma hiper prova. desgastado. Super desgastado, emocionalmente. Fisicamente, nem tanto, né? Mas minha cabeça estava assim, fervilhando. Agora, para chegar a isso tudo, tem aquele período justamente enquanto atleta. Né? Como é que foi a sua carreira como atleta? Como atleta, eu colhi alguns títulos estaduais, entendeu? Fui 11 vezes campeão estadual, mas na época era outra realidade, né? Era outra realidade. Eu alcancei o segundo lugar do ranking nacional, da minha categoria menos de 75 quilos. Perfeito. Aí quando eu comecei, assim, em 2013, quando eu comecei a alcançar alguns objetivos, veio a lesão. Veio a lesão. Veio a lesão no meu joelho, no menisco. Eu treinando com faixa branca, olha, uma casa. Machuquei meu joelho. Aí a partir dali eu não consegui mais dar continuidade. Mas se você for parar pra pensar, se não fosse lesão, com certeza eu conseguiria resultados melhores. Entendeu? Foi quando eu comecei o avião começou a subir, pum, eu me machuquei. Veio a lesão. Mas como técnico, os resultados foram E incríveis. como é que foi trabalhar esse momento da lesão? Eu imagino que um turbilhão de coisas venham à mente, né? Vem um milhão de coisas, entendeu? Foi bem complicado, porque eu treinava muito. Sente que muita coisa começa a ser abreviada, e agora, como vai ser? Eu treinava demais, eu treinava 2, 3 treinos por dia, 2 horas cada treino, eu me matava de treinar. Buscava muito conhecimento, viajava muito para treinar também com outros atletas. Aí quando você vê que começa a dar resultado, você, poxa vida, me machuquei. Mas você tem que aprender a lidar com isso, cara. Não tem como você parar, né? Eu vou parar? Não tem como parar. Inclusive, eu fui operado aqui na Aruama, o doutor Zé Roberto me operou. Perfeito. Foi no carnaval, uma semana antes do carnaval. Meus pais já tinham escola de samba, já o Cacique de Aruama. Sim. Eu fui operado, saí de cadeira de roda e fui desfilar no Cacique de Aruama. Tá. O samba tem tudo a ver com o karatê. Operado. Eu falei, não, eu vou, cara, me dá a cadeira de roda que eu vou, cara. Não posso parar, não. Eu fui operado pro desfilar. Operado e foi desfilar Fui também. desfilar, na bateria ainda, tocando tamborim. Só isso. Eu fui, falei, gente, não posso parar, não posso deixar me desanimar. Essa questão emocional comigo sempre foi bem forte, entendeu? Sempre... Você trabalha bem isso, né? Trabalho muito Dá bem para isso. perceber que você trabalha muito bem Eu isso aí. gosto muito bem isso. Até uma amiga minha, psicóloga da Seleção Brasileira, Letícia Clemente, ela fala que no momento da luta, 80% do momento da competição é a mente, é a cabeça. Então, se você conseguir trabalhar isso muito bem, você vai ter 80% de chance de ganhar.
Eu Então, já ouvi essa questão da mente para esportes como o karatê. em esporte O individual quão tem muito isso, importante né? é justamente o domínio, sabe? Estar bem mentalmente. Muita gente às vezes me procura e fala assim, em relação ao UFC, por exemplo, MMA. Qual arte marcial é melhor? Karatê ou jiu-jitsu? Taekwondo ou judô? Falei, gente, não existe isso. Existe o atleta mais preparado no momento certo. E esse mais preparado inclui aí a questão mental. E inclui a questão mental, entendeu? E vai que o cara pode ser super bem tecnicamente, taticamente, no dia ele brigou com o filho ou brigou com a esposa. O cara não tá bem, não tá com a cabeça ali. Então não existe, é E melhor eu arte imagino marcial. que isso aconteça muito, principalmente Muito, aquele que tem namorada ou a muito, menina muito, que muito. tem lá o seu namorado. Muito, muito. Acontece demais. Questões Uma familiares. semana antes, um dia antes de uma competição, pronto. Acontece muito, acontece muito. Então você tem que saber trabalhar isso muito bem. Aí vem o sensei, vem o mestre para conversar, etc. Eu costumo falar trabalhar a muito no ouvido dos cabeça. atletas, né? Não, você pode. Hoje você é o mais rápido. Hoje você é o mais forte. Hoje você é o mais preparado aqui. E eu fico repetindo isso na mente deles até entrar. E uma hora entra, eles estão colhendo o resultado. Não é fácil. Não é fácil. Fácil não é não. Não fácil Aí não o é não. desgaste emocional é do sensei. É bem difícil. Agora, nessa trajetória toda, claro que os frutos foram muitos os frutos colhidos quando falamos de atletas revelados que passaram justamente pela sua equipe, pela equipe Danketsu. E hoje, como é que você olha para frente? Né? Como é que você olha em termos de, não só da equipe Danketsu, como do próprio Karatê no Brasil? Então, dentro da equipe Danketsu, nós temos hoje o objetivo de renovar mesmo a nossa equipe. Nós temos muitos atletas, sub-21 e sênior, que é adulto. Nós estamos buscando agora revelar os atletas de 12, 13, 14, 15 anos. Esse é o nosso plano a longo prazo. Sim. Entendeu? Nós temos hoje 5 polos da equipe Danketsu dentro do estado do Rio de Janeiro. Em Araruama, na Top Fitness, quem quiser me procurar lá. Opa, e a Top Fitness fica localizada onde? Cita pra gente tudo A direitinho. Top aqui. Fitness fica localizada atrás do Shopping Center, do Shopping Azul, Isso. ao lado da Prefeitura de Araruama, terça e quinta, de 6 às 7 e de 7 às 8, Muito bem. em Araruama. Em Saquarema, no CT Bravos, CT Bravos. lá no Porto da Roça, segunda e quarta, 8 horas da noite. Segunda e quarta-feira, gente, em Saquarema. Saquarema. Aí nós temos um outro polo em São Gonçalo, lá em Olha aí. Itaúna, em São Gonçalo, onde a minha amiga Rosiane lá, que lidera, que é atleta minha, e eu dou apoio para eles lá, sempre dando aula para eles. E temos um outro núcleo na Vila Kennedy, Mangu, onde o atleta Ada lidera lá o projeto social. E eu, junto com a Rosiane, junto com o Ada, nesse triângulo que a gente faz, né? Nosso objetivo hoje dentro da Danketsu é revelar novos atletas. Nós estamos buscando aí os atletas de 10, 11 anos, trabalhar eles. Já buscando? Já buscando, já almejando o futuro já. Dentro da equipe Danketsu, né? Nosso objetivo é Perfeito, isso. perfeito. Calma aí, sem esquecer. Ah, O sensei Marcelo também dá aula também ali no CT França Dias, na entrada da fazendinha ali. na entrada da fazendinha, exatamente. Ali eu Posso conheço esquecer ali. disso também. Opa, muito bom. E agora, para provocar mesmo, nós falamos também no início sobre a questão do apoio do poder público, etc. e tal. Por exemplo, a pessoa que está nos acompanhando nesse momento, eu estou provocando você que tem uma missão de fazer um trabalho junto à população do seu município, etc. e tal. Se você é, por exemplo, um secretário municipal de educação, de esporte, tá? Se um secretário te procura, ou procura o Marcelo Cunha também, puxa, eu queria ver como é que eu faço para trazer um núcleo do Danketsu para cá também. Isso hoje seria plausível? Pô, seria super plausível, mas Opa. já deixa um porém aí. Ah. Tem que ser um projeto sério, um projeto Aquilo que falávamos lá um no projeto início a também. médio e a longo prazo. Se vir conversar comigo Só por um período até eleitoreiro. outubro, nem precisa nem vir. Eu já falei isso com o Marcelo já. Marcelo, meu sonho é ter um projeto social apoiado que dure 5, 6 anos. Então não vem um projeto social para mim de 2, 3 meses que eu não vou nem ouvir. Mas seria incrível se alguém do poder público viesse, até mesmo do poder privado, né? Através da lei do incentivo ao esporte. Exatamente. Que existe essa possibilidade hoje em dia, exatamente. né? Uma empresa que já tenha esse tipo de trabalho, quiser nos procurar, vai ser incrível. Eu gostaria muito de ver isso aí. Pelo que, sabe, a gente conversando, a gente percebe que o Sensei Nelson Júnior, que você vibra com o que fala, sabe, fala com garra, com amor mesmo pelo esporte. Pô, Isso eu é tão amo bom. o que eu faço mesmo. Vou falar. E eu tenho certeza que o Marcelo Cunha não é diferente também. Marcelo também. Como o Adam, que eu não tive ainda o privilégio de conhecer também. Deve E a ser. Rosiane também. Que A Rosiane me ajuda também. a liderar também. Nossa equipe é incrível, cara. Eu só tenho elogio a fazer para eles.
Eu me emociono muito com eles, torço com eles, comemoro junto com eles, choro com eles pela derrota, choro pela vitória. Nós somos diferenciados, mesmo. Quem E tem hoje, vê, hoje no Brasil, nós estamos falando também do que nós temos aqui de revelações no estado do Rio de Janeiro, mas eu imagino que no país todo nós tenhamos hoje grandes polos também, né? Temos. Se a gente for citar assim, nós temos grandes profissionais. Temos o Ulisses, lá em Pernambuco, excelente profissional. Temos o Diego Spigolon, em Piracicaba, em São Paulo. Piracicaba, olha. O Diego é uma grande referência no karatê nacional. Temos o Vanderlei Machado, lá em Blumenau, Santa Catarina. Santa Catarina. Temos o Fabrício, também no estado de Santa Catarina. Esqueci a cidade do Fabrício agora, mas o Fabrício é um excelente professor. Temos também o Sidney, na cidade de Joinville, Santa Catarina. Mais um catarinense. Santa Catarina e São Paulo hoje dominam assim, o cenário do karatê nacional. Tirando a minha equipe e a equipe do meu amigo daqui do Rio, eles dominam tudo. A Sensei Vanessa, também lá de Pernambuco. Excelente sensei, está revelando vários atletas, agora tem um atleta dela agora voando, o Túlio. Então temos grandes profissionais aí para dar continuidade no karatê nacional. Para aquele menino que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, nos vendo nesse momento, quando eu falo menino, o adolescente, para o pai também, né, que quer ingressar o filho numa modalidade esportiva também, o que você diria hoje para o pai e também para os meninos, para os jovens, de um modo geral? Eu vou repetir o que a gente falou agora há pouco, né? O esporte em si não é só o soco, não é o karatê, não é só o chute. Isso é importante repetir, sim. Opa. O futebol não é só chutar a bola, o futebol não é só correr. A natação não é só você nadar, não é só você ter uma capacidade respiratória melhor. O esporte em si vende confiança para o seu filho. Ensina seu filho a ter uma melhor comunicação com os próprios pais. Ensina seu filho a se comunicar melhor com os amigos. O relacionamento com as amizades melhora. O desempenho escolar melhora incrivelmente. Posso até falar uma outra questão aqui que também é delicada. Sim. Uma crescente, né, que vem tendo no Brasil hoje em dia, que é a questão do TDAH, bullying, todas essas questões psicológicas e mentais que vêm afetando as crianças hoje em dia, né? Autismo, crianças com autismo. Você, pai, se sua criança tem algum tipo de distúrbio de TDAH, de autismo, sofre bullying no colégio, sofre qualquer tipo de dificuldade de relacionamento dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente escolar, procure uma arte marcial. Olha a dica. Procure uma arte marcial. Você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Confie no trabalho do profissional. Procure um profissional sério. Profissional capacitado também, isso é importante. Não é qualquer um. Confie no trabalho dele. No primeiro mês não vai dar resultado. No segundo mês também não. Mas confia. Persista. Resiliência acima de tudo. Eu tenho um fato de um aluno meu. Posso até falar o nome que os pais liberam. O José Henrico. Uma criança que tinha muita dificuldade. Entendeu? Os pais insistiram. E os pais hoje são super gratos a mim, me elogiam o tempo todo. Muito entendeu? Bom isso. Então, pai, mãe, confia que a arte marcial pode fazer diferença na vida do teu filho. Olha um outro benefício do esporte citado aqui pelo nosso querido sensei Nelson Júnior, uma outra dica muito legal. Eu quero te agradecer imensamente mesmo por dividir com a gente um pouco da sua experiência profissional e, ao mesmo tempo, algo que é muito importante, que é o amor pelo esporte. Muito obrigado por ter vindo e que o seu trabalho, a sua trajetória sirva como um instrumento de inspiração para pais e também para aqueles que pretendem ingressar no esporte também. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui divulgando meu trabalho, divulgando o karatê em si, né, como um esporte. Quero de verdade agradecer e deixar à disposição aí dos pais que queiram procurar um esporte para o teu filho. Me procure lá na Academia Top Fitness. Sim, entendeu? Muito bem. Terça e quinta, 6 às 7, 7 às 8. Hoje eu vou estar lá já. 6 às 7, 7 às 8. Isso. Me procure lá pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Eu te explico melhor como funciona o karatê, como funciona a dinâmica da equipe do Anketsu. Nós temos ali todo um planejamento pro aluno, pro atleta. Não é só chegar lá e fazer karatê. Então, nós temos todo um projeto por trás. Então, muito obrigado pela oportunidade. Isso é muito legal. Minhas redes sociais vão estar aí, divulgando? Opa! Então... @Nelson Roberto Júnior, @Danketsu Karatê. Segue a gente lá que vai valer a pena. Muito obrigado, sensei Nelson Júnior com a gente e também a Argamassa Brasil. Já sabe, né? A Argamassa Brasil é única, não aceita imitação. Até uma próxima oportunidade.